Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Trajano Vieira. Seja bem-vindo, professor Trajano. Obrigado, Funari. É um prazer estar aqui. O professor Trajano, ele é da área de letras, tem a formação tanto na graduação quanto na pós-graduação na área de letras, é professor aqui do nosso Instituto de Estudos da Linguagem e ele tem um trabalho na área de antiguidade, de grego antigo, mas com uma característica muito especial que vai ser o tema da nossa conversa de hoje, que é o tema da tradução criativa. Então, Trajano, primeira coisa que eu queria perguntar, acho que o nosso público gostaria de ser informado, é o que é a tradução criativa? Quer dizer, o que diferencia a tradução, uma tradução qualquer, da tradução criativa? Bom, essa é uma questão difícil de responder com brevidade, mas eu diria o seguinte, Funari. Há uma imagem que eu gosto muito no ensaio clássico do Walter Benjamin sobre tradução, Tarefa do Tradutor, em que ele diz que o tradutor é como uma reta, uma linha que margeia num certo ponto uma circunferência. E ele deve margear, tocar essa circunferência como uma fonte de inspiração e prosseguir em direção ao infinito. Uma bela imagem que me agrada muito, porque mostra que a importância maior para o tradutor, pelo menos como eu considero a tradução poética, é o processo de criação. Quer dizer, ele não se coloca em relação ao original de maneira submissa, mas procura enfrentar, na medida do possível, os desafios formais que o texto original apresenta. Então, são as várias figuras de linguagem, a complexidade exatamente da construção do original. Tudo isso o tradutor criativo procura estar atento na sua construção de um texto paralelo, sabendo que é precária a sua situação, é um risco permanente, nem sempre é possível corresponder à riqueza do original. Mas dentro desta situação, ele aceita o desafio de corresponder a um diálogo com o texto original. Basicamente é isso. Então, os textos clássicos, citar um exemplo, se você me permite. Sim, acho que é sempre bom exemplificar. Por exemplo, se você pensa numa peça, na primeira peça de teatro que chegou até nós, a mais antiga, Os Persas de Ésquilo. Ora, você tem no verso 171 a palavra persai, são os persas em grego. 7 versos depois, você tem um infinitivo persai, de um verbo que significa destruir, e aí no caso é um verso que esse infinitivo depende de um outro verbo que está ali. Então, toda a expressão seria o seguinte: desejando destruir. Então, você vê, há uma correspondência formal evidente, ela não é casual, tanto não é casual que esse mesmo verbo grego se repete em outros momentos da peça, sempre associado à palavra persas. Então, o tradutor, digamos, criativo, ele procura, de algum modo, corresponder a esse jogo, digamos, que o Ésquilo, evidentemente, tinha em mente ao construir a sua peça. E os exemplos são infinitos. Por exemplo, ainda nesta peça, você tem um excesso de alfas, de palavras iniciadas por alfas que correspondem à sonoridade do A. E isso foi percebido já na antiguidade por outro autor que, se referindo ao Ésquilo, ironicamente, eu me refiro aqui no caso ao Aristófanes, nas Rãs, no verso 838, uma passagem famosa, ele ironiza esse uso excessivo de alfas nos persas. Por que ele faz isso? Bom, ele utiliza, e de fato é um traço marcante em vários momentos do texto, porque ele está adaptando um dialeto grego que sofreu influência persa. Então, essa é uma sonoridade como que migrasse do persa para a língua grega. Ou seja, ele está querendo também, nesse caso, fazer uma referência aos persas. Perfeitamente. Assim como no caso do verbo. Perfeitamente. Também, o verbo destruir
os persas que destroem, os persas também reaparecem no som do A. Exatamente. Então você tem um verso, por exemplo, nessa peça, o verso 680, que é muito lindo, muito breve, mas muito bonito, que é Naias, em grego, Naias, Anaes, Anaes. Esse Anaes, esse alfa, é um alfa que nós dizemos privativo, que é a negação de naves. Então seria assim, navios, ana é um alfa que nega navios. Antinavios, antinavios, digamos assim. Não foi assim que eu traduzi? Eu traduzi por naves, desnavios. Porque são negações das naus, né? Quer dizer, a situação dramática desses navios que causam destruição e que, portanto, são a antítese do navio. Então, são esses jogos que permanentemente com os quais o poeta trabalha, digamos, na construção do seu texto, que interessa particularmente a um tipo de tradutor. Agora, professor Trajano, esse exemplo último me parece que leva-nos a uma questão que é da adequação entre esta estratégia tradutiva que você mencionou, por exemplo, no caso aí do navio e da utilização de uma mesma raiz em português, de navio, para tentar reproduzir o original, e pelo som também, a literação do som, isso tudo me parece que estaria ligado à possibilidade, na língua portuguesa, na poética do português, a partir dos anos 50 em diante, de se admitir uma poética concreta, uma poética da dissonância, poética da literação, porque estamos fugindo daquela poética tradicional que era baseada em rimas e nas sílabas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isto, sobre essa relação entre uma coisa que tem 2.500 anos, que no caso é a poesia grega, e esse movimento que ocorreu aqui no Brasil de uma poética que desse conta de fenômenos, digamos, da expressividade dos sons. Eu estou de pleno acordo com você, Funari. O que ocorre é exatamente isso, quer dizer, a língua portuguesa entre as neolatinas, talvez seja, na minha opinião, pelo menos, a mais plástica. Para o tradutor, ela permite estratégias muito diversificadas. E houve, de fato, nos anos 50, sobretudo a partir das atividades de tradução do Haroldo, do Augusto de Campos, Décio Pinhatari, uma preocupação grande com esse tipo de tradução criativa, que é um tipo de tradução muito atenta aos jogos formais. Isso ocorre efetivamente. O português é uma língua extraordinariamente diversificada, ela tem uma sonoridade muito complexa, ela permite isso. Eu me lembro, por exemplo, de jogos que há em peças que em outras línguas não soaria... Seria muito mais difícil de mais fazer. Difícil, exatamente. Em português a coisa flui. A coisa flui. Embora é mais fácil de estranhar o português, causar situações efetivamente de uma novidade do ponto de vista da expressão poética. Isso é possível em português. O português é muito rico nesse sentido. Agora, então, aí nesse sentido, Trajano, me parece que essa proposta que você já levou e foi premiado tantas vezes com as suas traduções, me parece que ela pode ser também caracterizada como importante pelo fato de que rompe com a tradução poética tradicional que estabelecia critérios da nossa poética do século XIX, clássica, digamos assim, e que acabava distanciando extremamente o texto em português do original, no sentido de que tinha que criar em português toda uma série de rimas e de soluções que estavam muito distantes daquilo que o original tinha em mente. Eu imagino que sim. Se você me permite fazer uma analogia, eu recentemente revi um programa pelo YouTube de um grande pianista que eu admiro muito, no final da vida, o Arthur Rubinstein. E perguntavam ao Rubinstein se ele estava a par dos novos pianistas.
se ele ouvia. Eu falo, bem, eu tenho ouvido aqui e ali e me impressiona o seguinte, eles têm uma técnica formidável, mas eu me pergunto, e gostaria de perguntar a muitos deles, quando é que eles vão fazer a música soar? Ou seja, não basta a gente saber ler partitura, ou seja, não basta o conhecimento da língua grega para se traduzir de uma forma razoável. De fato, o que na nossa tradição e em outros países também, o peso da filologia mais convencional foi muito forte, muito difícil de romper com essa tradição. Então, houve, de fato, nas tradições clássicas do repertório grego, não só no Brasil, uma forte preocupação, digamos, com o aspecto normativo da língua e não com o aspecto criativo da linguagem. E o tradutor, na minha opinião, que se interessa por poesia, deve estar atento a esse segundo aspecto. Eu, pelo menos, procuro ensinar aos meus alunos, isso depende de um convívio com a poesia, não só poesia de língua grega, mas com outros tipos de poesia. Quanto maior o repertório, melhor para o tradutor, mas é necessário. Quer dizer, eu noto que em alguns ambientes, ainda aqui em São Paulo, prevalece um gosto, digamos, um gosto antiquado, um gosto normativo de autoridade professoral, de maus tradutores, que realmente não gostam de literatura. Não gostam de literatura. Quer dizer, não fazem a poesia. Não fazem poesia, mas eu imagino a maneira como muitos traduzem, há exceções, claro, sim, mas a maneira é que eles efetivamente traduzem de uma forma tão canhestra, grandes poetas, que a minha conclusão é que estes, pelo menos, não têm um gosto pela literatura. A literatura, efetivamente, é uma novidade, ela é uma provocação, ela é algo que nos faz pensar continuamente em formulações, pelo menos eu vejo dessa forma. E os tradutores acadêmicos, muitas vezes, eles se apegam a outras questões, a uma noção de primor de língua, etc., que não vem ao caso. Porque uma pergunta que eu faria, porque o professor Trajano é super premiado e conhecido na parte da tradução poética, mas nós temos no mundo atual uma proliferação da tradução em prosa, quer dizer, de tudo, não só da literatura, como um artigo de jornal, tudo está sendo traduzido a todo momento. Então, o que eu te perguntaria é um pouco, como fazer na prosa também para que essa tradução não seja empobrecedora. Eu pergunto isso porque muitas vezes eu mesmo, que também já fiz traduções em prosa, você encontra uma construção numa outra língua, que é na língua original, incorreta, entre aspas. Quer dizer, ela não está seguindo a norma da língua original, supostamente. Mas você é levado a traduzir em português, corrigindo, digamos assim. Então, como é que fica essa questão de como fazer também em tudo que se traduz, né? Até um roteiro de cinema também. Como é que você vê essa questão? Bom, eu não tenho experiência de tradução em prosa, mas aqui e ali, como professor, a gente acaba traduzindo textos em prosa. Eu às vezes dou um curso ou outro sobre um grande prosador, grego, Tucídides, Platão. No caso de grandes escritores, digamos, eu acho que o desafio é semelhante. De uma forma geral, eu acho que a gente, como tradutor, deve assumir riscos. Mesmo que o resultado possa não ser o mais adequado no final, mas o gesto corajoso me parece mais interessante do que a atitude submissa. É pelo menos assim que eu penso. No caso de grandes escritores, não há muita diferença. Eu mesmo estou agora combinando com um ex-orientando e atualmente professor já na USP, e que é um grande conhecedor de Platão, e fazermos uma tradução, iniciarmos traduções de Platão a quatro mãos. Porque justamente Platão é um gigantesco escritor. Ele faz jogos incríveis, ele tem giros sintáticos absolutamente inusitados, é um gigante, e não há em português um grande número ainda
de traduções de Platão que sejam atentas a isso. Em outras línguas há. Em inglês há boas traduções do Platão, enfim, em quantidade, mas não em português. Então, o que eu diria, a sua questão é isso, quer dizer, o risco é interessante. Na prosa, na poesia, mesmo que o resultado, quer dizer, a gente não sabe onde vai chegar, mas é melhor, na minha opinião, essa atitude do que aquela atitude, digamos, do sujeito falar, não, estamos diante de um grande escritor, melhor eu já começar baixando a cabeça, eu vou começar aqui a escrever como um assustado tradutor, não. Eu acho que a gente deve se permitir uma atividade de prazer. Para mim, a tradução está ligada à satisfação. Eu jamais conseguiria traduzir um texto sobre encomenda. Até gostaria, mas não consigo. Eu só consigo traduzir textos que despertem, num certo momento de leitura, a minha atenção para algo. E a partir dali eu começo a traduzir. Foi assim recentemente com a Odisseia. Eu comecei a traduzir por acaso. Tinha lá uma situação que eu há muitos anos pensava, falava, puxa, como traduzir essa passagem? E comentava com minha mulher, o dia que eu conseguir resolver esse problema, aí eu não paro mais. E foi o que aconteceu. Eu fiz a tradução daquele trecho, achei que pelo menos o meu gosto estava adequado, e fiquei um ano traduzindo a Odisseia com enorme satisfação. Isso nos leva a um ponto, assim, porque eu lembrei logo quando você mencionou Tucídides, o grande historiador, e Tácito, em latim, são dois historiadores que fazem isso, escrevem de maneira extremamente truncada, com oposições que são evidentemente forçadas no original, mas que você raramente encontra depois isso reproduzido na tradução, o que faz com que o leitor perca muito. Mas isso também, essa observação me leva a um outro ponto, que estamos testemunhando agora no Brasil a produção, pela primeira vez, em série de traduções populares de obras clássicas, como acabamos de ser Ovídio, traduzido pela Companhia das Letras, então popularizada, num livro de bolso. Porém, na verdade, há uma disjunção entre a tradução, que é de um autor, que é uma tradução vem de uma fonte, de um autor português, os comentários são do original em inglês, de onde veio o livro. Então, eu te perguntaria isso, um pouco como você vê essa questão da necessidade, por um lado, de popularizar a literatura clássica, que está ocorrendo, não é só a necessidade, está ocorrendo, e o desafio de não tornar isso algo, uma mescla que o leitor terá dificuldade, inclusive, de compreender. É um problema, você aponta uma questão complexa. O que eu diria é o seguinte, pela minha experiência, se você for um tradutor, digamos, radical, procurar alta qualidade, você está citando o exemplo do Tucídides. Digamos, se você corresponder àquelas maiores dificuldades do texto original, isso não vai afastar o leitor. A tradução, por exemplo, do Haroldo de Campos da Ilíada, um trabalho que eu tive a oportunidade de acompanhar durante 10 anos. É um livro que, do ponto de vista da vendagem, pode se considerar popular. É um livro que tem uma enorme, eu não sei em que edição está, mas acho que 5ª ou 8ª edição, se não me engano. E, no entanto, é um texto muito elaborado. Em português, a tradução. Eu não acho que a gente deva imaginar essa situação, que o texto de grande qualidade afaste o grande público. Pelo contrário, eu acho que não, eu acho que acaba despertando um número maior de leitores. Depende justamente como a obra é divulgada, etc. Mas o trabalho rigoroso e radical, na minha opinião, atrai leitores. É a impressão que eu tenho. E pela minha experiência também de ter alguns livros já publicados. Por exemplo, se você me permite citar o caso da Odisseia. A Odisseia, eu publiquei há 1 ano e a primeira edição já se esgotou. E é um texto complexo. É uma edição bilíngue, quer dizer, ela tem todo um aparato crítico. Então, você vê, o grande público interessa a princípio, sou levado a crer. Professor Trajano, essa nossa conversa foi muito instigante, eu tenho certeza que o nosso público, em geral, e em particular todos aqueles que estão hoje em dia afeitos à questão da tradução, vão ficar muito interessados em prosseguir
a sua aventura, digamos, tradutória em contato com o professor. Então eu queria agradecer muito a sua presença hoje no nosso programa. Eu que agradeço o convite e para mim é sempre um prazer conversar com você, Funari. Muito obrigado. E eu convido a todos para o próximo programa Diálogo Sem Fronteira.